Quem vai compartilhar a palavra hoje com a gente é a nossa querida Lu. Vamos orar pela Lu. Pai, nós abençoamos a tua filha, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dela, que com a sabedoria do teu Espírito ela possa compartilhar. Que não seja ela a falar, mas seja o Senhor através da vida dela. Pai, que a unção do Senhor se manifeste na vida dela neste momento para abençoar a sua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Paz, queridos. Que bom ver vocês aqui no dia. Ainda falei assim para o Júnior, nossa, hoje a igreja vai estar vazia. Mas olha que bênção ver vocês aqui. É um desafio, isso é fome, sede, né? Pela presença de Deus. E eu louvo a vida de cada um por vocês estarem aqui. Vocês que estão assistindo também. Nós estamos numa série de mensagens falando sobre os frutos do Espírito. E para encerrar esse mês, né, nós estamos falando sobre a bondade. E não teria como falar de bondade sem falar, eu acho que a principal passagem da palavra que fala sobre bondade. O Senhor colocou no meu coração. Na verdade, era para o Júnior estar aqui, mas hoje ele foi lá no dia dele na fundação. E o Espírito Santo tocou em mim de falar sobre Lucas 10, 25. Eu acho que é a parábola que eu mais amo. E sempre Deus fala muito comigo. E nessa manhã, que o Espírito Santo venha estar falando com você também. Amém? Lucas 10, 25 é a palavra do bom samaritano. Achar? Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame ao próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhes disse: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Que tremendo, né? Essa tão conhecida, tão linda, tão tremenda, tão maravilhosa que fala de Jesus. Nós vivemos os tempos que a bondade tem sido assim mostrada. Se eu fosse, eu acho que pôr um nome nessa palavra, seria ser a bondade que ninguém vê. Essa eu acho que é a bondade que Jesus quer que nós manifestamos. Porque nós vivemos numa rede social, e a rede social, você faz um ato bom, se fala, aí um vai passando para o outro. A gente vê muito, e não tem nada de ruim nisso. Mas essa não é a bondade. Essa não é a bondade descrita na palavra, não é.
E também temos a bondade das pessoas, né, que se dizem espirituais, que se dizem bons. Eu acho que essa parábola fala muito sobre esses tipos de pessoas, né? Eu fiquei assim meditando nela e fiquei vendo, aqui fala assim, ó. Eu fiquei fazendo assim algumas perguntas. Por que o sacerdote não ajudou? Por que você acha que o sacerdote não ajudou, né, esse homem? Um momento de reflexão. A gente sempre acha que era frio de coração, mas sabe sim que eu estava estudando e não é isso. Ele não ajudou porque ele queria cumprir a lei. Porque ele era de Deus. E você sabe o que dizia a lei naquela época? Que não podia tocar em nada, nada sujo, nada sangrando. Então, a hora que ele viu que tinha alguém assim, ele cumpria um sacerdócio. Ele cumpria algo no templo do Senhor. Eu sou de Deus. Ele não podia, porque a lei falava que não podia tocar. Não podia tocar em nada que fosse isso. Tivesse sujo, que tivesse com sangue. Então, a bondade de Deus, ela abafa a lógica da religiosidade, gente. Era isso que Jesus queria dizer. Porque aqueles homens, eles eram peritos, eles estavam questionando o Senhor. Mas a partir da hora que eles justificavam o injustificado. Essa é a real. E quantas vezes nós somos assim? Às vezes nós criticamos os sacerdotes, mas usamos de desculpas de não ajudar, porque não, isso aí não, Deus nem falou no meu coração. A gente escolhe quem ajudar. E Jesus estava quebrando isso. Então o sacerdote talvez pensou assim, disse que ele estava andando, olhou de longe, ele viu que tinha alguém ferido e falou, se eu tocar, eu não vou poder servir no templo. Ele priorizou o quê? A função de sacerdote. Jesus queria dizer isso para ele. Queria que vocês entendessem isso. Muitas vezes, assim, ele estava descendo. Eu achei muito interessante. Diz que lá, essa estrada era uma estrada que você via todos que vinham descendo. E a hora que ele descia, que ele viu, de longe, ele olhou e fez o quê? Não vou tocar. Mas fala que logo em seguida vinha quem? Um levita. Olha que tremendo. Dizem que esse levita estava indo bem atrás, mas ele viu o que o sacerdote fez. E porque o sacerdote olhou de longe e não tocou, ele falou, eu não vou tocar. Talvez aí nasceu aquela frase, o pastor não faz, não vou fazer não. Viu, Kleber? Não é? Não, se aquele lá que é crente não fez, eu não vou fazer. Talvez tenha nascido disso daí. Mas é muito sério, porque a intenção deles, eles não eram homens ruins. Eles serviam num templo. Eles eram religiosos, eles estavam ali, talvez ajudavam as pessoas da congregação. Quem estava com eles? Não um samaritano. Aí, gente, a hora que a gente pensa assim, que a gente pode ser esse sacerdote, esse levita, me arrepia. Assim, é um confronto para nós nesse tempo. Porque nós estamos nos últimos dias. É um confronto mesmo. Assim, sabe assim, gente, aquilo ficou borbulhando essa semana. Eu falei, Júnior, eu acho que porque eu falo de primeiro, como sempre, eu falei que eu não ia pregar. Ele fala, pastor Kleber. Aí o Júnior falou, eu já falei para ele. Aí eu respirei tudo, mas na hora o senhor falou, não, você vai falar. Você vai falar. E eu acho que eu sou aquele moço da passagem falar, eu não vou e acaba indo. Né? Não tem um versículo que fala assim, de obediência. Quem foi que obedeceu? Que falou que não foi, mas foi, sou eu. Mas, amém. Aí, o que aconteceu? O sacerdote foi e viu de longe, né? Não tocou e saiu de perto. O levita fez a mesma coisa. Será que as pessoas que nos observam também não fazem as mesmas coisas? Gente, porque é a lei. Você faz, as pessoas nos imitam, nós somos observados. A nossa vida é observada como cristão. Você pode ver, aconteceu alguma coisa de errado, até na TV. Era evangélico. Porque é evangélico. Né? Porque é evangélico. As pessoas sempre fazem isso. Por quê? Porque nós somos, né, as pessoas que são visadas mesmo. Para isso nós somos chamados, nós precisamos ser. E o Senhor quer nos moldar, o Senhor quer nos transformar para sermos a semelhança, discípulos de Jesus. Aí está aqui.
A verdadeira bondade, ela precisa nascer de novo. Ninguém consegue ser bom sendo bom. A gente não consegue. A gente precisa ter a revelação do Cristo. A gente precisa saber quem é o Senhor na nossa vida. A gente precisa saber o que o Cristo quer que a gente faça. A gente precisa, gente, urgentemente. Aí fala do samaritano. Aqui eu até anotei aqui, ó. Quando o perito lá da lei, né? Jesus respondeu, faça isso e viverá. Ele querendo justificar-se. O Senhor falou assim, quando nós justificamos, nós não queremos fazer. Na hora Deus falou para mim, quando nós justificamos muito algo que nós não estamos fazendo, é porque nós não queremos fazer. É simples assim. Não é vai justificando, porque isso, porque assim. Então Jesus foi naquilo que ele estava perguntando. Aí, falando do samaritano, está aqui. Mas o samaritano, estando de viagem, chegou, encontrou o homem. Quando viu, teve piedade. O Senhor falou para mim assim, qual foi a atitude do samaritano? Diferentemente do sacerdote e do levita. Aproximou-se. Aproximou-se. Nós precisamos nos aproximar das situações das pessoas. Não basta só falar assim, eu estou orando por você. É um tempo de não se aproximar por rede social. Sabe o que a gente mais... estou orando por você. Você coloca a oração, todo mundo põe mãozinha. Mãozinha. Mas está orando mesmo? Está se aproximando mesmo? Entendeu? Ele aproximou-se. O Senhor, esse é o nosso... A primeira coisa que ele fez foi... teve piedade, aproximou-se. Enfaixou-lhe as feridas. Enfaixar as feridas é tampar as feridas. Muitas vezes nós somos aqueles que não tampam as feridas, não. A gente é aquele que espalha a ferida do outro. Está sabendo do problema de outro, você espalha a ferida. Não, nós somos chamados a atalhar as feridas das pessoas. Esse é o nosso papel. Tampar, fechar. Quantas vezes a gente até aproxima querendo saber de fofoca, para espalhar a ferida do outro. É muito sério, gente, assim, sabe? Essa passagem, cada vez que você vai ler ela e o Espírito Santo te revela algo, porque fala do Cristo. Colocou nele vinho, depois colocou sobre o seu próprio animal, fala de renúncia. Ele estava andando no animal, ele colocou sobre um animal. Ele ficou mais difícil a caminhada, ele andou e foi puxando o animal, colocou, aliviou aquela pessoa. A pessoa não tinha condições de andar. Abriu mão, colocou sobre o próprio animal. Aí ele foi o quê? Puxando. Ele foi puxando. Carregou, né? Colocou nos lombos. Não, eu vou me sacrificar. Fala-se de sacrifício. Aí chegou na onde eu fiquei assim, pensando. Eu sempre achei que o samaritano fosse nós. Sempre achei assim, a gente precisa ser igual o samaritano. Gente, o Júnior, tinha um mendigo que ia na nossa porta. A hora que falou de atalhar as feridas, ele ia lá, ele tinha uma ferida na perna horrível. Era horrível. Gente, toda semana esse homem ia lá e pedia para o Júnior fazer curativo na ferida. Aí ele já tinha comprado até as faixas e ele chegava, esperava aquele senhor ir lá. A gente era um fedor aquela perna, era aquela ferida, ele ia lá, tirava e fazia aquele curativo. Eu falava, Júnior, mas você é doido. Eu falava, coitado desse homem. Mas o homem, assim, virou freguês. Até sarar. Aí o homem sumiu, nunca mais vi. E aquilo, assim, eu sempre me fez me apaixonar muito por ele, isso. Porque ele tem esse coração voltado. Então, sempre assim, para mim, olhando de pessoa, bom samaritano, eu sempre vi ele. Por exemplo, ele está lá. Hoje, lugar que ninguém quer ir. Se você sentar numa roda, as pessoas vão falar assim, eu não acredito em quem está preso. Começam só a falar mal. Eu não acredito mais na espécie humana. Deus que me livre, tem que ter pena de... É o que ele ouve, ele fica quietinho. Ele não é revida, porque ele sabe. Ele sabe que ele foi chamado para atar feridas. Para estar onde ninguém quer ir. Para pisar onde ninguém quer ir.
Então, assim, então eu sempre tive para ele, nossa, o Júnior, ele vive o bom samaritano, mas só que não, né? A gente convive e sabe dos defeitos, das coisas, a gente sabe das horas que falha. E eu comecei a pensar sobre isso. E aí está aqui, ó. O que me chamou bastante atenção é aqui, ó, que é o que fala assim. No dia seguinte, depois colocou sobre o seu próprio animal e levou a uma hospedaria e cuidou dele. Depois, no dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, eu lhe pagarei as despesas que você tiver. Que lindo. Porque Jesus, ele quer que nós façamos parte disso. Ele não fez isso sozinho. O samaritano não fez sozinho. Ele pediu a ajuda de um hospedeiro. Ele pediu ajuda. Mas nós não somos bons samaritanos. Quem nós somos? Nós somos os hospedeiros. A igreja é quem? Aonde? A igreja é a hospedaria. A hospedaria era um lugar que recebia todo tipo de pessoas. Até o sacerdócio, o levita, que negaram ajuda, se quisesse hospedar naquela hospedaria, o hospedeiro ia receber. Até o homem machucado, você não vê que o hospedeiro pegou e falou assim: ah, não, ó, aqui não, aqui a gente não recebe, vai buscar um hospital. Porque o hospital é o lugar de gente machucada, esse homem está quase morto. O hospedeiro não. O hospedeiro cuidou como Jesus cuidou. Um homem sem nome. Não fala o nome dele, só fala que ele era um hospedeiro. Nós estamos muito longe de ser o bom samaritano. Mas nós podemos começar sendo como o hospedeiro, fazendo o que ele pede. Eu nunca tinha me atentado a isso. A hospedaria é a igreja que Deus chama hoje. Não aquela igreja que os sacerdotes e os levitas representavam, que fechavam os olhos para as pessoas, que fechavam os olhos para as dificuldades delas. Nós vivemos uma hospedaria, queridos. Talvez um dia você foi aquela pessoa largada lá. E alguém cuidou, você está aqui hoje. Se você está aqui hoje, talvez você esteja até na condição daquela pessoa. Mas Jesus te trouxe aqui hoje. Você está na hospedaria. Existem os hospedeiros que somos nós. Um dia eu estive no chão. Um dia Jesus me carregou no jumento e trouxe para a hospedaria. E hoje eu quero ser o hospedeiro. Você é o hospedeiro do Senhor. Eu queria que isso cravasse no seu coração. Entrasse no seu coração. É para isso que nós somos chamados. É muito forte querer ser o bom samaritano, gente. Eu com um exemplo dentro de casa, eu não estou brincando. Ele, assim, nossa, falou que precisa, ele está ali. Ele tem isso, é nele. Esse fruto do Espírito da bondade é bem madurinho nele. Bem maduro nele. Mas estamos longe ainda. Muito longe. Tá aqui, o hospedeiro não questionou. Mas a coisa mais linda que fala aqui, ó, vocês já devem ter percebido. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuide dele. O Senhor fala hoje para vocês. Quem você está precisando cuidar? Cuide dele. Se você é hospedeiro, você tem alguém para cuidar. E essa palavra que o Senhor falou pro hospedeiro, ele fala para nós ainda hoje: cuide dele. Isso agrada ao Senhor. Ele quer que você participe disso. Quando eu voltar, se alguma despesa você tiver, eu lhe pagarei. O que diz isso, gente? Jesus subiu. Ele vai nos recompensar. Muitas vezes, às vezes a gente só quer fazer, só quer acontecer por causa de queremos ser vistos. Queremos recompensa. Eu só vou fazer. E quando você faz e não é recompensado? E quando você faz e ninguém vê? Entendeu? Então, aqui já fala. Se ficar devendo, se te faltar alguma coisa, porque sabe que o ser humano tem a tendência a falar assim: mas vai deixar esse homem aqui se acontecer isso. Nada vai nos faltar quando a gente se coloca na posição de ajudar.
E muitas vezes o Senhor está falando agora no meu coração. Cuide dele. Está falando de cuidar, às vezes, de alguém da sua casa. Às vezes você está aqui, você está querendo abrir mão de alguém. O Senhor fala para você hoje, não abre. Cuide dele. Às vezes você não vai ver a recompensa, mas eu vou recompensar, porque ele está voltando, gente. Jesus está voltando e ele vai nos recompensar. E essa recompensa ninguém vai tirar da gente. Muitas vezes nós não vamos ver coisas que nossos olhos desejavam, mas a hora que a gente subir com ele, nós vamos ver coisas muito mais gloriosas. A nossa expectativa é o céu, não é essa terra, não. A nossa expectativa é o coração, é saber que agradamos e fomos obedientes e temos um coração bondoso. Quando eu voltar, eu vou te recompensar. Vou recompensar esse casamento que está sendo uma luta, esse filho que está sendo uma luta, essa vida que você leva, essa enfermidade que você tem orado. Eu não sei qual que é a tua luta, mas cuide. Eu não sei quem é a pessoa que às vezes assim está cortando o teu coração. Todos nós temos. Todos nós temos alguém para cuidar. Todos nós. Somos hospedeiros de pessoas. Existe vaga na tua casa? Existe vaga no teu coração para você hospedar alguém? Ou você quer cuidar só de si? É a geração, né? Igual eu falei um tempo atrás, a geração egoísta. A geração de olhar para si. Mas esse não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é olhar o outro. E assim, eu queria que vocês abrissem só uma menina assim, que eu amo ela de paixão. Eu tenho paixão por essa palavra. E a pastora Gabi pregou domingo passado, e assim, nossa, eu fiquei pensando tanto sobre o que ela falou. E eu queria que você abrisse lá em 2 Reis. Segunda Reis, capítulo 5. Fala assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor deu vitória à Síria. Mas esse era grande guerreiro e ele ficou leproso. As tropas da Síria atacaram Israel e levaram cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. Até aqui. Não vou me aprofundar sobre a história de Naamã. O pastor Kleber estava falando, né, de deixar as coisas para trás. Eu fiquei pensando, uma menina que deixou as coisas para trás, a história dela, e foi muito bondosa. Ela não olhou que ela era cativa, que ela era escrava, que ela estava longe da família. Ela simplesmente falou se conhecesse o profeta, ela falou do Deus dela. Ela poderia, como muitos de nós, olhar: nossa, esse homem ficou leproso, bem feito, é o preço de ter tocado numa serva do Senhor. É o preço de eu estar cativa, é Deus pôr na mão. Gente, quantas vezes nós somos assim? Não olhamos com bondade sobre aqueles que nos fizeram mal. Que a pastora Gabi falou muito sobre o perdão semana passada, e é verdade. Às vezes a sensação, na hora que você vê alguém que nos fez mal, não fica assim: ai, Deus foi justo comigo. Somos orgulhosos. Ela não. Ela olhou a condição daquele homem, ela escrava, não recebia nada, ela era uma menina. Uma menina. Aqui eu tenho a impressão que ela devia ser o tamanho da menina do Kleber. Eu tenho a impressão da maiorzinha. E ela não olhou a condição de escrava e falou assim: se ele conhecesse. Ela começou a lembrar do passado dela, mas de uma forma boa. Do homem que fazia curas. Mas o mais interessante é que naquela época a mulher não tinha voz. Mulher não estudava. Mas sabe o que aconteceu? Ouviram ela.
Que coisa incrível. Como será que era o testemunho dessa menina, gente? Aqui não fala. Eu que fiquei viajando na maionese. Para ela ser ouvida, uma escravinha pequena, como que era a vida dela? As pessoas estão nos ouvindo? Quando você fala, olha, vai ter algo lá na igreja. Olha, eu tenho Jesus que liberta, que cura, que pode te tirar dessa situação. Eles ouviram, gente, um homem forte, que era aquele homem duro de coração. Ele ouviu aquela menina. E mais do que isso, ele levou ao rei, para o rei mandar uma carta. A voz dela chegou ao rei. Um ato de bondade, longe de amargura, longe de ressentimentos. Olha o que a bondade fez. A bondade dela me encanta. Porque como que essa menina não devia ser criada? Em cima de muita generosidade, de amor e de bondade. Que fruto tão pequenininha, tão cheia de amor. E o mais interessante, será que ele agradeceu ela? Será que ela foi liberta do cativeiro? E eu fiquei pensando, nós só vamos saber na glória. Ela fez sem esperar que fosse recompensada. Ela fez porque ela sabia que existia um Deus. Ela era escrava, mas ela não era, entendeu? Ela era escrava, mas ela não era escrava dentro dela. Ela era escrava, mas ela era livre. Livre mais que todo mundo. Será que chegou nela e falou, olha, que tremendo. Vamos libertá-la, vamos colocá-la numa posição maior. Muitas vezes vai ser assim conosco. Será que essa pessoa que estava caindo na beira do caminho agradeceu? Você vê que Jesus não falou sobre isso? Jesus não falou sobre reconhecimento? Gente, em nome de Jesus, que caia por terra toda a nossa vontade de reconhecimento. Que seja um tempo de que ser reconhecido seja o Senhor Jesus. O Senhor Jesus nas nossas vidas. É isso que é ser bondoso. É fazer sem esperar. É fazer sem esperar. E também, eu até coloquei aqui, ninguém viu o samaritano ajudar. Ninguém viu. O levita já tinha ido, o sacerdote já tinha ido. Ninguém viu. Ninguém viu. Ninguém precisa ver o que você faz. Ninguém precisa ver os seus atos de bondade. É aquilo lá, é a bondade que ninguém vê. Eu acho que esse é o maior fruto. Eu acho que isso é o que Jesus espera de nós. Eu acho que é o que ele espera de mim, que espera do Júnior. Eu acho que é uma palavra difícil. Difícil de ser vivida. Sem não questionarmos igual o perito da lei. Ai, Senhor, mas você não sabe o que aquela pessoa me fez. Ai, Lu, eu não vou orar pela pessoa. O mínimo que a gente tem que fazer é orar. Sabe, a gente passou por muitos dias difíceis. Sabe, a minha filha passou por um divórcio e assim, eu oro até hoje pelo pai dos meus netos. Eu oro. Não tenho, toda vez que eu olho para ele, eu não tenho raiva. Mas não foi fácil. Ela passou por muitas coisas. Mas eu vejo a bondade de Deus hoje na vida dela. Hoje eu posso falar isso. Eu vejo uma bondade. Hoje eu olho, ela casou-se de novo. Hoje eu olho assim, às vezes o que você faz para uma outra pessoa, você tem de recompensa através de outra. Porque Deus deu assim, uma pessoa muito maravilhosa para ela. E tem sido assim, um divisor de águas na vida dela. E para nós, é fácil, não é? Às vezes o que aquele outro recebeu foi muito maior do que esse, porque a gente fica com restrições. Às vezes assim, é difícil assim, até expressar amor para o outro, porque fica assim, vai que acontece de novo, você fica com trauma. Mas eu não deixo de orar. Meu marido não deixa de orar. Sabe por quê? Porque independente de tudo, ele me deu a coisa mais preciosa que eu tenho, que é os meus 2 netos. Tudo que eles passaram, e eu vejo a graça. Assim, eu fico olhando e falo, Senhor, isso chama-se bondade de Deus. Ainda que nós não fomos bons em todos os momentos. Não fomos.
raiva, você fica questionando. Mas toda vez que eu me pego olhando para ele, eu oro. E eu oro para que ele tenha uma vida boa, que ele se encontre principalmente com Jesus. E eu sempre falo para os meus netos assim, fala de Jesus, papai. Fala de Jesus, papai. Não é fácil. Só quem conviveu com a gente sabe o tanto que dano que isso nos causou. Tanto de dano. Porque a palavra mesmo fala, né, que Deus odeia o divórcio. Mas por causa do que o divórcio acarreta. As dores que ele acarreta. É muito difícil. Mas hoje eu olho assim e falo, Senhor, eu oro para que ele se encontre contigo. Eu preciso ser hospedeira. A gente precisa ser hospedeira. Aí está aqui, ó. Olha uma frase assim, olha como que é de Deus. Quanto mais espiritual você é, mais humano você se torna. Vamos repetir comigo? Quanto mais espiritual você é, mais humano você se torna. Porque aquele sacerdote, aquele levita era espiritual, mas não eram humanos. O hospedeiro era espiritual. Se tornou humano, ajudou. É muito simples. Quanto mais espiritual você é, mais humano você se torna, gente. Essa é a real. Jesus se fez homem. O mais espiritual se fez homem por nós, por mim, por você, pela igreja. E para finalizar, abre lá em João 13, 35. No 34, um novo mandamento lhes dou. Amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar os outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Se vocês, o quê? Falem comigo. Amarem uns aos outros. Se vocês se tornarem hospedeiros. Eu costumo falar, o hospedeiro foi um discípulo que não é apontado na Bíblia como discípulo, mas foi discípulo. Amou também, fez, obedeceu, cuidou. A menina maravilhosa, sem nome, que eu quero conhecer na glória. Eu quero conhecer essa menina e saber a história dela, como que foi. Ela era uma discípula apaixonada, que não olhou a condição dela e resolveu amar aquele que colocou ela num cativeiro, aquele que colocou ela numa prisão, aquele que colocou ela como escrava, que tirou ela dos pais dela, tirou ela da essência dela, mas não tirou Jesus, não tirou o Cristo dentro dela. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos. Sabe, o Senhor falava para mim que essa semana, Ele vai dar oportunidade para você. Ele vai dar uma oportunidade de você ajudar alguém, de você se aproximar de alguém, de você ser o próximo de alguém. E eu sei que você vai testemunhar, você vai levar essa pessoa para a hospedaria. E você vai ser o hospedeiro dessa pessoa. Talvez você esteja aqui e você se sinta igual essa menina, cativa, presa. Te colocaram numa situação que você não escolheu, como eu. Me colocaram, fiquei numa situação em que eu não escolhi, que não sonhei. Mas você pode escolher e decidir. A amar, a orar, a se aproximar até, a cuidar. Jesus falou, samaritano falou, cuide dele. E se alguma coisa você não tem recebido, não se importa não. Não queira reconhecimento não, querido. Não queira. Quando ele voltar, quando ele voltar, quando ele voltar, te recompensará. Ele nos recompensará. Ele vai nos recompensar. A nossa recompensa é o céu. Oh Jesus, a nossa recompensa é o próprio Cristo. A nossa recompensa é podermos entrar na presença de Deus, é sermos curados por Ele.
Ele atar as nossas feridas. É Ele nos pegar no colo, nos carregar quando não conseguimos ser carregados. A nossa recompensa, Ele nos dá amigo, nos dá família. Talvez você se sinta sozinho, talvez você se sinta desamparado, mas a palavra fala: o solitário Ele constitui família, Ele constitui hospedaria. Um dia negaram hospedagem para Maria e para José, para o Cristo nascer, mas Ele não negou hospedagem para um homem caído que Ele não conhecia. Ele não negou hospedaria para nós. Ele não negou hospedaria para mim. Oh Senhor, toma essas vidas aqui, Senhor. O Senhor conhece a história, a dor, a solidão. O Senhor conhece todo o orgulho, toda a vontade de não ajudar, toda a raiva. Oh Senhor, toda a religiosidade. Senhor, arranca de nós a religiosidade, Senhor. Senhor, nós não... O próprio Cristo falou assim: como você a lê? Não basta ler a palavra, temos que vivê-la. Temos que interpretá-la como Cristo quer. Oh Jesus, toca nos corações nessa manhã. Toque em nós, Senhor. Nossas portas do nosso coração, Senhor. Dessa hospedaria, Senhor. Dessa casa está aberta, Senhor, para você trazer, Senhor. Pode trazer quem tu queres. A porta da nossa casa está aberta, Senhor. A porta do nosso coração para o nosso cônjuge. A porta do nosso coração para os nossos pais. A porta do nosso coração está aberta, Senhor. Para aproximarmos, Deus, para aproximarmos, Senhor.